Olá pessoal, Deus abençoe a todos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Aqui é o pastor Djalma e eu venho trazer mais alguns minutos de verdades espirituais. E nesse momento eu quero compartilhar com vocês alguns trechos da palavra de Deus a respeito de um fenômeno que vai abalar essa terra, que vai abalar a humanidade. É o fenômeno chamado arrebatamento da igreja. Muitos têm medo desse nome, outros desconhecem esse nome, outros entendem equivocadamente esse nome. E a Bíblia Sagrada fala do arrebatamento. O arrebatamento é uma promessa de nosso Senhor e Salvador Jesus, vai acontecer a qualquer momento e nós vamos encontrar na Bíblia Sagrada o respaldo que nós precisamos para crer, esperar e estarmos preparados para esse grande dia. O arrebatamento é o fenômeno pelo qual Cristo voltará nas nuvens com poder e glória e arrebatará o seu povo, levando eles para a glória, aonde assim entrarão nas bodas do Cordeiro e estarão 7 anos de glória, de festejo, de alegria na presença de Deus. Durante esses 7 anos de grande festa, alegria, festejo, conhecido como bodas do Cordeiro, a terra experimentará um processo chamado de grande tribulação. 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de muita perturbação. Mas o que eu quero focar no vídeo de hoje é sobre o arrebatamento. A volta de Cristo para buscar os fiéis, aqueles que se arrependeram, aqueles que verdadeiramente foram transformados pelo Evangelho de Cristo, aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, serão arrebatados, levados para a glória, porque Cristo assim prometeu. O primeiro trecho da palavra que eu quero compartilhar convosco é João capítulo 14. Abra sua Bíblia comigo e leia comigo alguns versículos do Evangelho de João capítulo 14. Diz assim o nosso Senhor Jesus: não se turbe vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso aqui é uma palavra de Cristo falando sobre a sua ida ao céu e o seu retorno para buscar os fiéis. É uma palavra de Cristo dizendo para os fiéis: olha, não se turbem vossos corações. Na casa de meu pai há muitas moradas. Bendito seja o nome do Senhor. E nós temos aqui alguns trechos da palavra do nosso Deus e nosso Pai, onde nós vamos estar refletindo sobre o arrebatamento, sobre os sinais do arrebatamento e sobre as verdades do arrebatamento. Eu quero que você vá comigo em Mateus capítulo 26. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Mateus capítulo 24, na verdade, Glória a Deus. Versículo 36 em diante. Olha a palavra de Cristo, que coisa linda, que promessa maravilhosa para os cristãos, para os que seguem a Cristo, para os que amam a Cristo e os seus santos ensinamentos. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Estando então 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considera isto: se o pai de família soubesse a que vigia da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria roubar a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Olha que coisa maravilhosa. Olha que promessa linda que Cristo deixou para mim, para você e para todos aqueles que creem verdadeiramente na sua palavra. Daquele dia e hora ninguém sabe, unicamente o Pai. Ninguém pode dizer assim: vai ser dia 15, dia 20, vai ser hoje, amanhã. A única coisa que nós podemos detectar são os sinais, os acontecimentos que vão indicar para nós que esse dia está se aproximando. É interessante que quando Cristo promete a volta dele aqui, ele diz: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé. Na época de Noé, o povo estava desviado de Deus. Eles comiam,
bebiam, casavam, davam-se em casamento, se preocupavam só com o dia a dia, se preocupavam só com os desejos, com os prazeres, se preocupavam somente com o egoísmo do seu coração, com as iniquidades dos seus corações e dos seus pensamentos, e eles então viviam nessa prática. E Deus se desgostou daquele povo. E Deus então prometeu mandar o dilúvio, mas aquele povo estava intertido demais. Noé creu com a sua casa, com a sua família, construiu a arca e com certeza pessoas devem ter visto Noé construir aquela arca, muitos devem ter sabido sobre a fé de Noé, a crença dele que viria um dilúvio, mas ninguém deu crédito. Ninguém quis saber, continuaram vivendo segundo a sua vida, distraídos, desapercebidos, até que o dilúvio veio e consumiu toda aquela geração e só foi salvo Noé e a casa de Noé, porque creram no Senhor. E Jesus está dizendo assim que como foi no dilúvio da época de Noé, vai ser também na volta dele. O povo vai estar desapercebido, o povo vai estar vivendo de forma egoísta, só preocupado em prazer, só preocupado em curtir, só preocupado com a concupiscência da carne, com os desejos enganosos do coração. E o arrebatamento vai vir numa hora em que muitos estarão desapercebidos, mas somente os preparados subirão. Somente os convertidos subirão. Somente os nascidos de novo subirão. Somente os verdadeiros subirão. Porque como Noé foi salvo com a casa dele, porque creu na promessa do Senhor, assim também somente os que creem verdadeiramente serão salvos no arrebatamento da igreja. Bendito seja o nome do Senhor. É interessante que Jesus fala aqui que se o pai de família soubesse a que hora o ladrão invadiria sua casa, ele se prepararia e não permitiria que o ladrão roubasse. Não é verdade? Se você soubesse a que hora o ladrão fosse roubar sua casa, você se previnaria. Você com certeza estaria prevenido. Você chamaria a polícia, chamaria os amigos, então fecharia melhor sua casa e não permitiria que a sua casa fosse assaltada. Porém, você nunca sabe quando o ladrão vai assaltar. O fator do ladrão é um fator surpresa. A Bíblia está dizendo para nós, as palavras de Cristo estão dizendo para nós, que o arrebatamento também será um fator surpresa. É por isso que Cristo deu uma ordem aos discípulos, que está em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O único modo de se preparar para o arrebatamento é estar no Evangelho, é crer no Evangelho, é viver o Evangelho, é ser transformado pelo Evangelho de Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Assim as pessoas estarão preparadas. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui 1 ano, 5, aqueles que vivem o Evangelho, aqueles que amam o Evangelho, aqueles que se alimentam do Evangelho, eles estarão preparados para a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, nós temos aqui alguns trechos. Outra passagem interessante sobre o arrebatamento da igreja é Mateus capítulo 25. Preste bem atenção. Jesus continua dizendo: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, cochilaram, adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É muito forte essa palavra. Cristo traz uma comparação com as virgens e o noivo. Cristo traz uma comparação de 10 virgens, cujos 5 delas eram loucas e 5 prudentes. 5 delas eram prevenidas, preparadas, sábias, e as outras 5 já eram mais relaxadas, desapercebidas, não tão atentas como deveriam. A verdade é que elas estavam esperando a vinda do noivo. E verdade é que elas usavam um sistema de lamparina, a qual funcionava com azeite para manter a chama da lamparina acesa, para se enxergar bem por onde andava, com quem se encontrava.
É interessante que elas cochilaram, elas adormeceram, todas as 10 cochilaram. Esperando o noivo, elas dormiram. E aí veio uma voz dizendo: aí vem o noivo, saíram ao encontro. E então as virgens que estavam preparadas se levantaram e foram a caminho a encontrar o noivo. O problema, as que não estavam preparadas pediram azeite para aquelas que estavam preparadas. E elas responderam para elas: olha, não seja caso que falte a nós e a vós, ides antes e comprai. E elas tentaram então, as 5 loucas que não tinham azeite sobrando, tentaram arrumar azeite em cima da hora, tentaram se preparar em cima da hora, e no espaço de tempo que elas foram tentar comprar azeite, o noivo chegou, as que estavam preparadas entraram para as bodas, as portas se fecharam. Mais tarde chegou aquelas 5 loucas, as 5 virgens que não estavam preparadas, e elas então começaram a bater na porta, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu, aqui no versículo 12: em verdade vos digo que vos não conheço. Irmãos, isso é muito sério. Assim vai acontecer no arrebatamento da igreja. Muitos vão tentar se preparar em cima da hora e não vai ter mais jeito. A preparação é agora. O tempo é agora, o momento é agora. A misericórdia de Deus tem se estendido, a graça de Deus tem se estendido, a longanimidade de Deus tem se estendido. Deus tem tido paciência com a humanidade, convidando todos ao arrependimento e à conversão a Cristo e ao seu evangelho de amor. Porque somente assim o ser humano estará preparado para entrar no céu, para entrar na cidade santa, para entrar na morada eterna, e será livre da condenação eterna, será livre do cálice da ira de Deus que será derramado sobre a face da terra. E o versículo 13 vai dizer: vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos o dia e nem a hora em que Jesus há de vir. Então nós precisamos estar vigiando, orando, apercebidos, preparados para aquele grande dia. Das 10 virgens, só 5 estavam preparadas. As outras 5 não estavam. Esse tempo que nós estamos vivendo, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, tem 5 que estão se preparando e tem 5 que estão desapercebidas. E é claro, quando eu estou falando de 5 e 5, eu não estou falando de um número exato, eu estou fazendo simplesmente algo figurativo. Existe um povo que está buscando a Deus. Existe um povo que está consagrando a sua vida. Existe um povo que está se envolvendo com Cristo. Existe um povo que está vivendo verdadeiramente em Cristo. Mas existe um povo desapercebido. Existe um povo que só se preocupa com balada. Existe um povo que só se preocupa com o coração enganoso. Só se preocupa com as ilusões dessa vida. E esses então serão surpreendidos com a vinda do Filho do Homem, com a vinda de Jesus Cristo, com a vinda do Verbo que se fez carne e habitou entre nós, com a vinda do leão da tribo de Judá. Prepara a tua alma, querido. Prepara a tua alma. O arrebatamento é real. A Bíblia no Antigo Testamento prometia o nascimento do Messias, do Emanuel, do Salvador, e ele nasceu. A palavra de Deus diz que ele então morreria no lugar dos pecadores, e ele morreu. A palavra de Deus também diz que ele ressuscitaria ao 3º dia, e ele ressuscitou. E a palavra diz que um dia ele vai voltar para buscar o povo escolhido, e isso vai se cumprir. Não duvide da palavra do Senhor. Se prepare, se firme. O arrebatamento é uma realidade. Bendito seja o nome do Senhor. O outro trecho interessante que eu quero deixar está em Lucas. Olha que interessante. Evangelho de Lucas, capítulo 17. Bendito seja Deus, o Todo-Poderoso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Olha que interessante, meus queridos. Em Lucas, capítulo 17, glória a Deus, lá no versículo 32 em diante, diz assim, olha o que Jesus diz. Todas são palavras diretamente de Cristo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem que é a mulher de Ló? Ló estava lá em Sodoma e Gomorra, ok? Os anjos foram lá para livrar eles, porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra devido à sua pecaminosidade, devido à sua impiedade, devido à sua vida devassa. E Deus viu que aquele povo não se arrependia, não achou lugar de arrependimento. Eles não queriam mudança de vida. E então seus pecados começaram a chegar diante de Deus, porque o pecado ofende a Deus, ofende a santidade de Deus. E Deus decretou destruir aquela cidade, mas Ló era um homem justo, mas ele estava ali naquela cidade. E o que aconteceu? Os anjos então foram ali livrar Ló dali. E o mandamento era: saiam da cidade, porque ela será destruída, e vocês não podem olhar para trás. Sigam reto e não olhem para trás. Quando Ló, com as suas filhas e a sua esposa, saíram de Sodoma e Gomorra, a esposa de Ló não aguentou. Ela olhou para trás. E ela então foi transformada em uma estátua de sal. Acabou para ela.
E ele então teve que seguir com as suas 2 filhas adiante, sem olhar para trás. O Senhor nos convida a sair do pecado, a sair do mundo, a sair da imundícia e não olhar para trás. Sodoma e Gomorra simboliza o sistema pecaminoso, o sistema rebelde, o sistema que não leva a sério a palavra de Deus. A mulher de Ló não levou a sério o mandamento de Deus e ela foi transformada numa estátua de sal. Perdeu a salvação, perdeu o escape que Deus estava dando para ela graciosamente, misericordiosamente. Então cuidado, não olhe para trás, vai adiante. E aqui ele diz, qualquer que procurar salvar sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder sua vida, salva-la-á. Digo-vos que naquela noite estarão 2 em uma cama, um será tomado e outro será deixado. 2 estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e outro será deixado. Essa palavra vai dizer sobre aquelas pessoas que trabalham juntas numa empresa ou na roça, plantando, fazendo qualquer coisa ali. E o que acontece? Estarão ali 2 amigos ou mais amigos reunidos num lugar e de repente Jesus volta, a trombeta vai soar. Aquele que está preparado será arrancado dessa terra, só vai ficar roupa, anel, calçado para trás. Essa pessoa vai desaparecer, ele vai subir ao encontro de Cristo nas nuvens. O marido e a esposa estarão deitados na cama durante a noite, se o arrebatamento acontecer durante a noite. E o marido que estiver preparado vai subir, a esposa vai ficar. Ou a esposa que estiver preparada vai subir, o marido vai ficar. Se os 2 estiverem preparados, os 2 vão subir. Mas vai acontecer em muitos casos em que um estará preparado e o outro não. Um deu crédito e o outro não. Um foi prudente e o outro não. Um se rendeu a Cristo, o outro não. É muito sério isso aqui, gente. Vai estar uma multidão, talvez, andando pelas ruas, e de repente alguns dentro da multidão desaparecerão, e os demais vão ficar desesperados. É importante que haja uma preparação. É importante que nós levemos a sério a nossa vida com Cristo, porque muitos vão se assustar, e vão chorar, e vão prantear, porque não aproveitaram o tempo da visitação do Senhor, não aproveitaram o tempo da oportunidade que Deus deu, e agora eles vão sofrer. Bendito seja Deus. Amados, e eu quero então finalizar, eu estou fazendo isso de forma resumida, trazendo só alguns versículos, alguns trechos da palavra de Deus, de forma bem resumida, tá? Você pode estar conferindo melhor isso aí. Eu creio no arrebatamento da igreja, e creio que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Existem outras linhas, mas que eu não me identifico com elas, mas também não as julgo. Mas fato é que todo cristão sério e toda a linha séria do cristianismo crê no arrebatamento, crê na volta de Cristo, porque a Bíblia assim fala, profetiza, vaticina e ensina sobre a realidade da volta de nosso Senhor Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, no versículo 13 em diante, o apóstolo Paulo agora, com a revelação de Deus, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Olha que palavra profunda que o apóstolo Paulo traz. O arrebatamento vai acontecer, a trombeta vai soar. Aquelas pessoas que morreram, crentes, que morreram em Cristo, que morreram convertidas, ressuscitarão. Os que morreram sem se converter continuarão no túmulo. As vivas que estão preparadas, junto com aqueles que ressuscitaram, que estavam preparados, subirão ao encontro de Cristo nas nuvens e estarão para sempre com Ele. Bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Essa é a maior das esperanças da igreja, subir para encontrar Cristo nos ares. Prepara a sua alma, meu querido, porque é muito sério isso aí. Os apóstolos trataram disso, Cristo tratou sobre isso, a Bíblia trata disso. O arrebatamento é uma realidade e vai acontecer a qualquer momento. Talvez você me pergunte, pastor Djalma, mas quais são os sinais que nós podemos ver do arrebatamento da igreja para os nossos dias? Bom, eu vou deixar simplesmente alguns aqui,
tá? Mateus capítulo 24, lá a partir do versículo 1, vai trazer para nós alguns sinais. Vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu, disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Primeiro, vão vir pessoas passando-se por Cristo, fingindo-se ser Cristo, dizendo-se ser Cristo. Isso já acontece. Tem o Henrique Cristo, tem um outro aí que apareceu há pouco tempo agora, já tem alguns desses grupos rodando pela face da terra. Eles já estão por aí, tá? Já estão rodando por aí, tá? Muitos vão dizer: eu sou Cristo, eu sou Cristo, mas é falácia, é engano, é engodo, tá? E muitos vão seguir esses aí. Versículo 6: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. A humanidade vive em guerra. As pessoas estão em guerra. As pessoas estão cada vez mais violentas, cada vez mais agressivas, cada vez mais se matando, se degladiando, se pisando, se maltratando. As pessoas estão em guerra. E você vê falar de guerra, de rumores de guerra, notícias de guerra, né? Essas coisas que vêm rodando por aí dizendo que está em guerra em tal lugar, está em guerra em tal lugar, e a confusão que sai não sei aonde, e a briga que sai não sei aonde e tal. Tudo isso tem acontecido, tá? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e peste e terremoto em vários lugares. As nações já têm se levantado umas contra as outras. Rumores de guerras têm surgido por aí. Terremotos em vários lugares têm acontecido. E teve um desses últimos aí que chegou a abalar até uma certa parte do Brasil que nunca teve terremoto antes. Isso está se acontecendo. Isso está cumprindo, tá? Pestes e fomes. Meus irmãos, olha quanto desemprego, quanta miséria, quanta pobreza, quanta peste, quanta doença, quantas drogas, sabe? É muita coisa terrível que está acontecendo. Isso tudo está se acontecendo. E é em proporção assim, tremenda. É em proporção abundante. Então, vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, odiarão por todas as gentes por causa do meu nome. Aqui Jesus começa a falar do ódio que as pessoas às vezes têm dos cristãos. Do ódio que as pessoas muitas vezes têm dos que seguem a Cristo. Os muçulmanos, por exemplo, degolam, afogam, matam, perseguem, castigam, torturam os cristãos. Está passando um caminhão zoerento aí fora de casa aqui. Então, isso tem acontecido. Já tem se cumprido isso aí, né? Na Santa Inquisição, que de santa não tem nada, a Igreja Católica matou vários crentes, torturou vários crentes, queimou vários crentes por odiar a eles, porque eles pregavam a palavra, a verdadeira, sem medo. Não estavam presos simplesmente na placa da religião ou na religião em si. Queriam pregar a palavra, pregar a verdade, pregar o evangelho e anunciar o evangelho para que as pessoas fossem salvas, libertas, transformadas. E a Igreja Católica não aceitava isso e matou, torturou, castigou muitos verdadeiros cristãos. Então essas mortes vêm acontecendo, só vêm mudando de lugar. Só vem mudando o tipo de povo, mas a perseguição contra os cristãos já existe há muito tempo e ela vem sendo acalorada cada vez mais. São sinais, são sinais que têm acontecido. Observe bem o versículo 11: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está assim de falso profeta aí. Falsos ensinadores, que não pregam a verdade, não ensinam a verdade, mas que estão preocupados simplesmente com enriquecer, estão preocupados com fama, com status. E eles estão aí ensinando o que não convém, levando as pessoas a crer em coisa que não convém, ensinando para as pessoas coisas que a Bíblia não ensina. Sabe qual é a verdadeira igreja? Sabe qual é o verdadeiro profeta? É aquele que vive e ensina o que a palavra de Deus fala. O falso profeta tira coisas de trás da orelha dele. O falso profeta distorce a escritura ao seu bel prazer. E eles estão por aí, e multidões estão seguindo eles aí, porque infelizmente as multidões não querem estudar a Escritura, não querem aprender a Escritura, não querem ter um encontro verdadeiro com a verdade que liberta. E muito se esfriará o amor das pessoas por se multiplicar a iniquidade.
O pecado vai se multiplicar, a iniquidade vai se multiplicar, a maldade vai se multiplicar, está se multiplicando e o amor das pessoas vai se esfriando. Eu vi uma foto ontem de uma mulher que estava lá naquele caminhão, que toda aquela tragédia, a mulher tentando puxar e várias pessoas com o celular tirando foto. Por que não foram ajudar a mulher? Esse jornalista que morreu agora aí, ó, da Band, morreu. Tudo bem que ele deixava a desejar em muitas coisas. Eu mesmo já vi algumas falas dele que não me agradou nem um pouco. E não vou fazer ele de santo depois que ele morreu, não. Mas tinha gente festejando a morte dele, se alegrando com a morte dele. Ei, que isso? Eu posso não concordar com alguém, eu posso não seguir a linha de alguém, mas isso não me dá o direito de ser odioso, de me alegrar com a morte dessa pessoa, e a família dessa pessoa, e os amigos dessa pessoa, e as pessoas que estão sofrendo. Então nós temos que tomar cuidado, porque essas coisas estão se cumprindo, mas estão se cumprindo sobre a vida daqueles que não buscam a Deus, sobre a vida daqueles que não têm um envolvimento, um relacionamento profundo com Cristo. Porque os que verdadeiramente estão em Cristo têm o amor de Deus avivado em seus corações. Os que estão verdadeiramente em Cristo amam a verdade das Escrituras e eles não serão enganados por falsos profetas. Então prepara a sua alma, meu querido. O amor tem se esfriado, o mundo está mudando, a humanidade vai de mal a pior. E isso são sinais da volta de Cristo. Jesus está voltando e que eu e você possamos estar preparados para a volta de Cristo. Tá bom? Isso aqui não é um assunto exaurido, não. Esse assunto vai muito mais do que isso aqui, tá? Mas que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça e que você esteja preparado para subir no arrebatamento, tá? Inscreva-se aí no nosso canal, dá um like aí, tá bom? Que sempre tem vídeo novo caindo aí, tá bom? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Pai, abençoe cada vida que vai assistir esse vídeo. Que o Senhor possa abençoar, renovar, salvar, curar, fortalecer, operar maravilhas, ó Deus, sobre cada vida. Assim eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.